Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o fundo imobiliário VISC11, que é um fundo imobiliário de shoppings da Vinci. Hoje eu trago para vocês muita informação sobre esse fundo, sem dúvida esse é o vídeo mais completo que eu já fiz aqui no canal. Vou trazer aqui informações de informe estruturado, de vários relatórios antepassados aqui do fundo, muita informação diferente. Vou trazer aqui para vocês também qual que é a estratégia de fato do fundo, histórico de despesas, taxas, valor patrimonial, desconto a mercado, tudo que é possível se falar desse fundo, a gente vai falar aqui hoje no vídeo. E eu sei que esse é um fundo super, como eu posso dizer, super polêmico, né? Toda vez que eu falo sobre ele aqui no canal, o pessoal me dá uma descascada aí nos comentários. E lembrando que aqui é um canal imparcial, tá? Eu não vou falar para vocês qual é, que é a minha opinião, não vou falar nada polêmico de fato aqui para vocês. É uma análise de dados, tá? Vou mostrar dados para vocês junto comigo chegar a alguma conclusão se vale a pena ou não investir nesse fundo. E como de costume, eu vou trazer aqui para vocês também no final do vídeo um gráficozinho que eu mostro se valeu mais a pena investir nesse fundo ou no CDI. Então, pessoal, é isso. Conteúdo totalmente pago que eu estou trazendo aqui de graça para vocês, horas que eu demorei aqui para criar esse conteúdo. Então se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. VISC11, fundo da Vinci, para o pessoal que tem mais tempo de mercado, sabe que Vinci é uma gestora complicada, é uma gestora que gosta de se alavancar. Até agora a gente não viu nenhum case de sucesso, pelo menos no VISC ainda não chegamos a ter um grande problema, ainda está tudo dentro dos conformes. Vamos falar sobre alavancagem hoje nesse vídeo também. Mas a gente sabe que Vinci é uma gestora que traz uma certa insegurança. Então eu peço para vocês assistirem o vídeo até o final antes de comentar alguma besteira aqui nos comentários, tá? Então, por favor, assista esse vídeo com o coração aberto. Vamos chegar juntos a uma conclusão se vale a pena ou não investir nesse fundo. E eu espero de verdade que essas informações que eu estou trazendo aqui detalhadas ajude você de alguma forma. Então vamos lá. Vamos começar aí sobre qual que é o objetivo desse fundo. Então o objetivo dele é mais ou menos o que eu já estava falando antes. O objetivo do fundo é investir em shopping centers. Então ele tem a ideia de comprar um shopping, alugar as lojas, daqui a um tempo ver se faz alguma melhoria no shopping, subir esse valor de aluguel, ou quem sabe um dia chegar e vender esse shopping com lucro. Todo esse lucro que tem de aluguel, de venda, de etc., isso tudo é distribuído para os cotistas do fundo mensalmente. E o valor patrimonial do fundo hoje é 3,6 bilhões de reais. Então o fundo tem aí 3,6 bi investido em imóveis, um pouco mais porque ele tem uma alavancagem também. Então é um fundo muito grande, tá, pessoal? Não é um fundo irrelevante no mercado, que nem o pessoal acha. Valor patrimonial por cota, R$ 126 uns quebradinhos. Hoje a mercado está aí R$ 101 reais, 100 uns quebrados. Então é um desconto muito grande que nós estamos vendo aí no mercado hoje. Liquidez média diária do fundo, 5,38 milhões de reais. Então é um fundo para você comprar e vender cotas sem ter problema de liquidez. Você vai conseguir negociar tranquilamente esse fundo aqui em bolsa. Taxa de administração 1,05% ao ano. Então é uma taxa bem dentro do que os fundos de tijolo costumam cobrar. Não é uma taxa cara, mas também não é uma taxa barata. E aqui não temos taxa de performance, o que é muito bom aqui nesse fundo. Então questão de taxas, liquidez, valor patrimonial, valor de mercado, tudo. Assim, nesses números aqui agrada bastante o cotista. Vamos começar aqui falando dos ativos do fundo. Hoje o fundo tem 30 shopping centers. Então é bastante coisa, é um portfólio muito grande. A Vinci não tem aqui como estratégia comprar shoppings premium, né, AAA, de regiões, Faria Lima, etc. Não é a ideia aqui desse fundo. A ideia aqui é pulverizar o portfólio, né? Pelo menos é o que a gente acha que acontece aqui. São 30 shoppings, a maioria deles, o fundo nem tem uma participação muito grande, são pequenas partezinhas, é uma ideia de pulverizar mesmo em vários estados do Brasil. Então esses são alguns dos shoppings aí, alguns não, né? Eu coloquei fotos aqui de todos eles. Então tem aqui o ativo Praia da Costa aí do pessoal do Espírito Santo, é um shopping bem famoso. Campinas Shopping, né? Shopping Estação, que era o que estava ali na foto ali em cima. Ribeirão Shopping, Natal Shopping, Shopping Boulevard aqui no Rio de Janeiro, bem famoso também. Carioca Shopping, que também está lá no XPML. Bangu Shopping, Minas Shopping, enfim, muitos shopping. Madureira Shopping, que nós temos também lá no Mall 11. Via Sul Shopping, West Shopping. Shopping Plaza Sul também temos lá no XPML.
E temos aqui também ativos que, na minha opinião, são horríveis, né? Muito ruins. Center Shopping, eu moro bem próximo desse ativo. É assim, um shopping muito estranho, galera, muito estranho. Não sei qual é a ideia da Vinci aqui em investir nesse shopping, mas é isso aí que eu tava falando pra vocês, né? É uma estratégia de pulverização do portfólio. Não é uma ideia de comprar grandes partes de um shopping específico e tentar melhorar ele. É a ideia mesmo de, tipo, ser acionista aí, participar do shopping em si e ficar pegando lucro, tá? É mais uma ideia assim de quase uma gestão passiva que a gente tem aqui nesse fundo. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver os imóveis por estado, então 23% dos imóveis estão no Rio de Janeiro, o que já é muito diferente, né? A maioria dos outros shoppings, a maioria do portfólio está em São Paulo, ou tem fundos que tem a maioria lá no Nordeste e tal. Aqui a ideia do fundo é 23% Rio de Janeiro, 20% São Paulo, 10% Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, e depois vai pulverizando a carteira, né? Tá vendo quantos estados nós temos aqui? Chega a ser loucura, né? Muita coisa. Aqui é o mapa de todos os imóveis do fundo. Então olha isso, cara, como que é pulverizado aqui. Para você que gosta de carteiras pulverizadas, esse aqui talvez seja o fundo ideal para você, porque ele acaba diversificando de uma forma que talvez seja até ruim para o fundo, porque tá muito pulverizado, tá vendo? Tá muito pulverizado. Não tem como a gestão tomar conta de todos esses ativos, colocar todos eles para frente, etc. É meio que uma gestão de tipo, ó, tem outras empresas lá tomando conta, eu só sou acionista aqui desse shopping, e é isso, a ideia é essa. É mais ou menos a ideia aqui desse fundo. Então, só para vocês terem uma ideia aí de onde está cada imóvel, cada estado, etc. A ABL total hoje do fundo é de 288 mil metros quadrados. A ABL, lembrando, área bruta locável. Então, isso aqui são 288 mil metros quadrados que o fundo consegue locar hoje. E o valor hoje por metro quadrado, a cota patrimonial, se você comprar o fundo hoje, aí você vai estar pagando mais ou menos 12 mil reais, 12 mil reais e 600 e uns quebradinhos aí no metro quadrado a cota patrimonial. Se você comprar hoje a 101 reais, que é mais ou menos o valor que está em mercado, você vai pagar aí 10 mil reais, 135 no valor do metro quadrado. É bem abaixo do valor de reposição para um shopping center, galera. Então é um desconto bem interessante. Lembrando que esses cálculozinhos aqui, eles são cálculos burros, entre aspas, né? Porque não considera alavancagem, caixa do fundo, etc. Eu literalmente pego o valor patrimonial e divido aqui pelo total de ABL e chego nesses valores. Então são valores aproximados, tá? Não use isso aqui cegamente na sua análise. A composição do NOI aqui, NOI, galera, para quem não sabe o que é, já deixo aqui embaixo a explicação, mas é basicamente o lucro, tá? Sem contar com alavancagem, nada. É tipo, tanto que ele recebe de aluguel menos as despesas do imóvel, ele chega aí no NOI. Só para a gente ter uma ideia aqui de onde vem a receita desse fundo. A ideia aqui desses gráficos é mostrar isso. Então aqui, porcentagem de NOI por ativo, quanto cada ativo representa na receita mensal do fundo. Então a gente consegue ver aqui que o Prudent Shopping é 12% da receita do fundo, Porto Velho 8%, Campinas 7%, Praia da Costa 7%, Granja Viana 6%, tal. Aqui a gente vê mais uma vez uma estratégia de portfólio pulverizado e diversificado também, dá pra gente chamar assim, que não tem nenhum foco grande em nenhum ativo, tá? Então o maior ativo que nós temos hoje é o Prudent Shopping com 12%, mas não é nada muito relevante. Se der problema com esse ativo, só 12% da receita que fica impactada, não vai zerar a receita do fundo, mas é legal assim de ver essa diversificação grande aqui do fundo. E não é por administradora que gerencia os shoppings, tá? Então, por exemplo, Ancar aqui, 32% dos shoppings são administrados pela Ancar, aí 20% dessa Argo, dessa Soul Malls 10%, aí temos aqui Allos também 7%, e temos aqui também um pouquinho de Multiplan 5%. Isso aqui é legal para vocês verem, pessoal, para quem conhece essas administradoras, né, para você ter uma ideia mais ou menos de como que os imóveis estão sendo tocados, porque o fundo em si ele não consegue gerenciar a maioria dos imóveis, então você tem que depender muito dessas administradoras. Se você, por exemplo, tem algum problema com a Ancar, né, vai ser difícil você investir nesse fundo. Se você tem algum problema com a Argo, talvez seja um pouco difícil de investir aqui, entendeu? Aí, por exemplo, se você tem problema com a Allos é só 7% que administra aqui do portfólio do fundo. Então, talvez não seja um problema. É para você fazer esse tipo de análise aqui e pensar sobre isso na hora aqui de investir o fundo. NOI por tipo de participação. Então, o que eu estava dizendo antes, 70% praticamente do portfólio do fundo hoje
são participações minoritárias dos ativos dos shoppings. Então, o fundo, por ser minoritário, ele não consegue, por exemplo, propor uma reforma. Ele até consegue, mas ele não consegue aprovar uma reforma no ativo, porque tem ele mais 5 outros donos, né? E o fundo é minoritário. Então ele não consegue, por exemplo, mudar a fachada do fundo, ele não consegue falar, ó, vamos investir mais em entretenimento, vamos colocar, por exemplo, mais restaurantes aqui. O fundo não consegue mudar qual que é a direção do ativo por ser minoritário, tá? Então, fiquem cientes aqui, eu já falei várias vezes, mas falando de novo, fiquem cientes dessa participação minoritária no grande portfólio aqui do fundo. E ele tem também 31% aqui do portfólio como majoritário, 31% dos ativos ele está ali como majoritário, ele consegue, de certa forma, decidir aí qual vai ser o rumo do imóvel, tá? Então, na minha opinião, galera, quanto maior é a parte majoritária, melhor, né? E aqui nesse fundo é o contrário, é um fundo que tem essa estratégia aí diferente. NOI caixa por metro quadrado, que é o retorno aí por metro quadrado que nós temos do portfólio por completo. Então, esse aqui é um gráfico que traz ano de 2023 e 2024. Então, vamos falar aqui só de 2024 por enquanto. Janeiro, a gente teve aí R$131 de retorno por metro quadrado no portfólio, depois foi para 83, etc, etc. Essa queda aqui, pessoal, é porque fim de ano sempre é maior, né? Então, dezembro, janeiro são os meses que fica lá no topo, quase o dobro algumas vezes, de retorno por metro quadrado, porque é quando o shopping vende muito, lembrando que shoppings recebem porcentagem de venda também das lojas, então o retorno dezembro, janeiro desses fundos costuma ser muito alto por metro quadrado, depois ele estabiliza um pouco, tá vendo? 83, 79, etc, etc. E agora adicionando aqui 2023, que foi do ano passado, 2023 é esse azul mais clarinho, 2024 é o azul mais escuro. Só para a gente conseguir comparar qual que é a performance do portfólio em relação ao ano passado com o ano de agora, né? Então, o que é a ideia aqui? A gente olhar se essas barras azul escuro estão mais altas do que as barras azul claras do ano passado. Então, aqui, por exemplo, em janeiro, em 2023, o NOI foi de 127, esse ano foi de 131, já foi maior, né? Melhor para o fundo, mais lucro. Em fevereiro já foi menor, tá vendo? R$1 a menos. Em março também, menor. Em abril já foi maior, tá vendo? Uma diferença legal. Em maio, um pouco maior também. Em junho também maior. Julho também maior. Agosto também maior. E setembro também maior. Então, tirando a exceção aqui desses 2 meses aqui, todos os outros meses o fundo entregou mais, né? Teve um retorno maior por metro quadrado. Então, é importante que a gente consiga ver esse crescimento aqui, pessoal. Mesmo que seja um crescimento tímido mensal, a gente precisa sempre ver um crescimento aqui de retorno por metro quadrado do fundo. E eu gosto também de olhar em conjunto o gráfico de vendas por metro quadrado, porque impacta bastante no NOI, porque o fundo quanto mais os imóveis do fundo vendem por metro quadrado, as lojas vendem por metro quadrado, mais impacta no resultado do fundo, porque tem aquela repartição, né? O fundo pega uma porcentagemzinha do tanto que as lojas vendem mensalmente. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver que em janeiro foi um pouco menor, em comparação com 2023, em fevereiro também, em março um pouco maior, em abril menor pra caramba, né? Foi bem menor, e em maio empatado, aqui menor, empatado, menor um pouquinho, né? E os outros meses a gente não tem. Então, galera, por que isso aqui pode estar maior do que isso aqui? Porque aqui o lucro foi um pouco menor, a venda por metro quadrado foi um pouco menor, né? Valor de reposição de metro quadrado de aluguel, tá, pessoal? Então, os contratos sendo reajustados, etc., eles acabam tendo um lucro maior por metro quadrado, mas em consideração a venda por metro quadrado está meio que empatada com o do ano passado, tá vendo? Isso não é muito bom para o portfólio. A gente quer que essa venda por metro quadrado ela aumente. Isso vai significar que o portfólio está melhorando com o tempo, que os ativos estão melhorando, que os ativos estão vendendo mais, que ele está repondo inflação em questão de venda, etc. Aqui nesse ano, pelo menos não até agora, a gente ainda não viu um grande ganho aí por venda de 1 metro quadrado. Vamos acompanhar aí nos próximos meses. Daqui a um tempo eu vou trazer o relatório do fundo aqui de novo, para a gente conseguir avaliar aí se está valendo a pena ou não esse portfólio do fundo atual. A vacância do fundo hoje está na casa dos 6,1%. Em shopping, galera, é comum essa vacância, eu diria, tá? Até uns 10% eu acho que é comum, porque a gente consegue ver aí que os ativos eles ficam com essa vacância um tempo, aí depois chega o final do ano, essa vacância dá uma diminuída e fica nesse processo. Aqui eu tenho um histórico aí de 1 ano de vacância do fundo. Em setembro de 2023 estava 6,6 e agora está 6,1. Então, nesses números, tanto nesse número aqui de venda por metro quadrado,
quanto de NOI por metro quadrado, quanto de vacância, a gente vê que é um portfólio bem passivão, né? Ele não... Tá vendo? Ele começou com 6,5 de vacância, agora tá 6,1 e a gestão tá meio assim, né? Tá ok, né? Não muda muito, é meio que estável, tá caindo, a gente tá vendo que tá caindo sim, mas não é aquela queda grande que a gente consegue ver em outros fundos de vacância caindo com o tempo, da gestão trabalhando um pouco mais para diminuir a vacância. Aqui já é um negócio mais estável, tá? E a média aqui dos últimos 12 meses de vacância ficou na casa dos 6,5%. É uma vacância ok para mim, mas eu gostaria de ver esse gráfico diminuindo mais essa vacância. Vamos ver aí nos próximos meses como é que vai ser. Composição do resultado, eu trago aqui 3 gráficos interessantíssimos para vocês, 4 gráficos na verdade, né? Que vai ser a receita por cota, quanto que o fundo está tendo aí de receita por cota, quanto que ele recebe de dinheiro de aluguel, de venda, de imóvel, etc. Despesa também, né? Quanto que esses imóveis estão gastando, quanto que o fundo está gastando com alavancagem, etc. Resultado por cota, que é o lucro de fato que nós vamos ter aqui no fundo nos últimos 12 meses. E aqui nesse último gráfico eu vou mostrar para vocês a despesa sobre receita. Quantos por cento da receita são gastos mensalmente pelo fundo, que é um gráfico que eu gosto de trazer aqui também. Então vamos lá. Receita por cota. Em janeiro tivemos aí R$1,20, bem acima do que ele estava distribuindo ali, que era mais ou menos R$1 nessa época. Então ele chegou a ter esse resultado, essa receita aqui de R$1,20, porque teve venda de imóvel, se eu não me engano teve emissão, ele estava com caixa grande, então esse caixa estava rendendo também bastante. Fevereiro, né, também foi um resultado legal aí, e depois começou o fundo a meio que dar uma patinada, né? Então ficou ali 75 centavos, 80, 77, 80 e pouco, 85, 78, e a gente chegou aí numa média desse ano de 2024 até agora de 86 centavos de receita, de dinheiro que entra para o fundo mensalmente, 86 centavos por cota. Despesa por cota, aqui inclui taxa de administração, outras despesas do fundo e etc, etc, tá? Então, em janeiro 9 centavos, em fevereiro 13 centavos, 12, e depois deu uma estabilizada com uma média aqui anual de 12 centavos por cota, então você já consegue fazer um cálculo aí, né? 86 centavos de média que entra menos 12 centavos, já chega num valor que está bem diferente do que o fundo está entregando hoje. E aqui o resultado por cota, né, que teve uma média dos últimos 12 meses, não, né, do ano aqui de 2024, eu coloquei errado, tá, galera? Dos últimos 10 meses, de 92 centavos por cota, bem diferente do que a gente vê aqui nessa receita, tá? Por que que chegou nesse resultado de 12 centavos por cota? Teve venda de imóvel em janeiro, então o resultado de janeiro foi lá para 2 e pouco. Então o fundo pegou aquele montaréu de dinheiro que ele recebeu de lucro de venda, que ele vendeu o imóvel com lucro, e foi distribuindo até junho mais ou menos, tá? Que ele distribuiu ali R$1 mais ou menos. Aí depois em julho já começou a ficar difícil e o fundo caiu aí a distribuição, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, galera, a média de resultado para o fundo é mais ou menos essa aqui, tá? 77, 60 centavos, 75, 60. Não espere muito além disso aqui desse fundo, não. Hoje ele está entregando 80 centavos. Mas eu acho que é difícil para o fundo continuar entregando esses 80 centavos. A gente consegue ver aqui nesse gráfico que ele não gera, de fato, esses 80 centavos, R$1 que ele estava entregando antes. Ele só pagava isso por conta desse não recorrente aqui que o fundo teve de venda de imóvel. E a gente chegou aí numa média do ano de 92 centavos por conta dessa venda. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver aí despesas sobre receita, quantos por cento da receita foram gastos mensalmente aí pelo fundo. Então, isso aqui inclui alavancagem, etc, etc, etc. Só para a gente ter uma ideia aí de quanto que o fundo está gastando do aluguel que ele recebe, do aluguel e do lucro de venda que ele recebe. Aqui em janeiro, como o resultado foi muito grande, a despesa frente ao resultado acaba ficando pequena, né? 7,5%, e depois o fundo estabilizou aqui mais ou menos uns 14, 15% de despesa mensal usando a receita do fundo, tá? Então, se o fundo, por exemplo, recebesse R$100 de aluguel por mês, ele estava gastando ali 14, 15 reais mais ou menos com despesas para manter a roda girando do fundo, tá? Então é mais ou menos um gráfico aqui para você ter uma noção de quanto que a gestão está gastando aí mensalmente. E a média aqui do ano ficou aí na casa dos 14% mais ou menos. Bem dentro do que é o esperado. Na minha opinião, até muito bom, tá? Até muito bom. Abaixo dos 20% para tijolo. Eu acho bem interessante. Aqui o histórico de dividendos. Nos últimos 12 meses, o fundo teve um dividend yield de quase 11%, né? Que é o retorno só de dividendos que a cota pagou nos últimos meses.
Então, olha que legal, pessoal. O fundo pagou aí R$ 1 um tempinho, né? Ele começou a pagar R$ 1 em 2023, nem foi esse ano, na verdade. Então, tava ali pagando R$ 1, depois ele foi, jogou para 85 centavos, mudou o semestre, acabou o lucro de venda que ele teve aqui em janeiro, lembra que eu falei aqui para vocês? Acabou aquele lucro aqui no final do semestre. Voltou a pagar os 85 centavinhos, não aguentou também, né? Porque o fundo não gera esses 85 centavos. Caiu para 83, agora está pagando 80 e 80. E a previsão, galera, eu vou trazer para vocês mais ou menos um guidance que a gestão trouxe. Na minha opinião, a previsão é de queda de dividendos, tá? Para ele chegar ali perto daqueles 75, 78 centavos, mais ou menos. Então vamos ver aí como é que vai ser nos próximos meses. A média aqui dos últimos 12 meses ficou na casa de 93 centavos, mais ou menos. Lembrando que aqui tem venda de imóvel, tá? Não é só coisa recorrente. Nos últimos 5 anos, o dividend yield do fundo foi na casa ali dos 8%, mais ou menos, né? Encostando ali nos 8%. Legal, né? Para fundo de tijolo, acho que é um retorno interessante. Reparem como que o fundo já distribuiu bem menos. Ele chegou a pagar 77 centavos lá em 2019, mais ou menos. Aí depois pagou 18 centavos, 20, 60, né? 18 centavos, etc. Aí depois foi subindo. O pico dele foi R$ 1 por cota, ficou pagando mais ou menos um semestre, R$ 1 por cota. Depois caiu e a tendência dele é cair novamente para esses valores aqui, tá vendo? Então, ó, ele tá aqui 80 centavos, mais ou menos aqui. Então ele deve voltar ali para uns 76, 78 centavos. Eu não acho que ele vai conseguir entregar esses 80 centavos aí por muito tempo, ainda não. E os dividendos esperados aqui para os próximos meses, até dezembro de 2024. Depois disso é outra história, é outro guidance, a gestão vai ter que trazer aí outra previsão, mas eu chuto que vai ser lá na casa dos 75, 76 centavos. A previsão até o final do ano é de pagar entre 80 centavos e R$ 1, mais ou menos o que ele já está pagando hoje, tá, pessoal? Então a ideia aí, eu acredito que vai ser aí continuar pagando 80 centavinhos até dezembro e depois disso ele tem outra queda nos dividendos. Vamos olhar aí como é que vai ser. Eu acho que está bem difícil a questão de pagamentos aqui desse fundo. Vamos ver isso com o tempo como é que vai ser. Aqui, falando de alavancagem, que eu acho que é um tema super importante nesse fundo, pouca gente fala sobre isso e quem fala muito superficialmente. Então, hoje a alavancagem do fundo está na casa dos 627 milhões de reais. É uma alavancagem muito grande, maior do que o patrimônio do que muitos outros fundos que nós temos hoje em mercado. Só que o fundo tem hoje, em caixa e em ativos de liquidez que ele consegue usar para pagar essa alavancagem, 401 milhões de reais, quase 402 milhões de reais. É um valor consideravelmente grande também em caixa que nós temos. Então, essa dívida hoje ela representa 17% do patrimônio líquido do fundo ou 156% do caixa, ou seja, a dívida está maior do que o caixa. O ideal seria que a dívida tivesse no mesmo valor que o caixa, né? Então a dívida era para ser 401 milhões e o caixa ser 401 milhões também, e a gente ia ter esse dinheiro, né, para pagar a dívida tranquilamente, sem precisar emitir, sem precisar vender imóvel, etc. Só que não faz sentido também você pegar uma alavancagem, você pegar uma dívida de um dinheiro que você já tem em caixa, né? Para pensar, não faz muito sentido. Então, eu acho que assim, é uma alavancagem que está dentro da estratégia normal do que a gente tem, só que quando a gente olha aqui em questão de taxas, olha as taxas que nós temos. 62% da alavancagem está em IPCA mais 6,25, que é uma alavancagem assim, não é barata nem cara, né? Tá pro cenário atual que a gente está tendo aí de juros, até que está dentro, né? 6,25. Aí depois já vem ficando mais caro, IPCA mais 7,65, 16% da alavancagem. Depois vem muito caro, 6%, CDI mais 1,85, uma alavancagem bem puxada, ainda mais com o CDI crescendo. TR mais alguma coisa, que essas aqui TR eu também considero caras. 100% do CDI 1%, e depois tem outros 11% aí que, se eu não me engano, são alavancagens até que não tem correção, é só tipo correção monetária. Então, galera, é uma alavancagem, esse valor aqui eu nem tô mostrando para vocês porque a gente não tem uma média agora, tá? Mas é uma alavancagem, pessoal, que representa aí 17% do patrimônio do fundo. Não é aquela alavancagem puxadona, tipo TRXF, 40% do fundo, ou, né? Não é esse tipo de alavancagem, não é aquela alavancagem estilo Vinci, muito puxada, mas é uma alavancagem que você tem que ficar de olho sim, tá? É uma alavancagem que tem que ficar de olho. Aqui eu vou mostrar para vocês o cronograma de amortização, que basicamente representa o tanto de caixa que o fundo vai ter que usar. Então, tanto desses 401 milhões aqui que ele vai ter que usar por ano para pagar essa alavancagem dele.
Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que em 2024 ele vai ter que usar... Esse valor aqui estão em milhões, tá, galera? Não é R$77. Em 2024 ele vai ter que usar até 77 milhões de reais para pagar a alavancagem. 2025, 57 milhões. 2026, 33 milhões. Aí depois dá uma diminuída e fica estável mais ou menos ali nos 38 milhões, mais ou menos nos outros anos. São amortizações muito pequenas frente ao tamanho do caixa do fundo, né? Então, assim, tá tranquilo. Só que nos próximos 12 meses ele vai usar 125 milhões. Então, pensa comigo. O fundo hoje tem 400 milhões em caixa. Esse caixa tá lá num CDIzinho, né, num tesouro, sei lá como é que tá, rendendo lá o 100% do CDI. A gente espera que pelo menos que sim. Então, o fundo tem que distribuir esse 100% do CDI todo mês, né, desse rendimento do caixa. Então, vamos supor que hoje esse caixa rende, tô chutando aqui valores, tá, pessoal? R$1 milhão por mês. Em 2024, ele já vai usar 77 milhões. Então, vai cair de 401 para 77. Né? Então, o fundo, ano que vem, ele vai estar com 324 milhões. Ano que vem, ele vai usar mais 57. E o caixa já vai cair para 267. Aí, vocês estão começando a pensar como é que esse caixa que antes rendia 1 milhão porque tinha 401 investido, agora que ele passou para 267, ele vai render, sei lá, 400 e poucos mil, 500 mil reais mais ou menos. Então, o fundo já vai começar a ter um resultado menor porque o caixa também já vai render menos. Então, você tem que pensar nisso, nessas coisas também. O dividendo do fundo ele pode ir caindo aos poucos porque ele está amortizando. A dívida ela vai acabar sendo um pouco menor também, né? Porque os juros mensal também diminui porque a amortização está aumentando, etc. Né? Meio que fica empatado, mas a gente tem que olhar, tá? Que a utilização de caixa desse fundo nos próximos anos vai ser muito grande, mesmo assim. Mas de longe é o fundo da Vinci mais de boa de alavancagem, né? Você vê lá o Viur tá complicado também, você vê outro, o Vino lá também tá complicado, né? Então é um fundo que em questão de alavancagem tá dentro, mas fiquem ligados nessa utilização de caixa, fiquem ligados nessas dívidas CDI aqui, IPCA mais 7, que é puxado também. Vamos ver como é que vai ser. Isso aqui tudo pode mudar se a gestão, por exemplo, mês que vem falar, ó, vamos comprar um ativo aqui, CDI mais 3. Aí esse caixa aqui já vai começar a ficar pequeno, né? Vão aumentar aqui essa porcentagem, pode ir para 20 e poucos, tem que ficar vendo. Mas é uma alavancagem que, assim, no geral, se for bem analisada, se for o que você acha sentido, eu acho que tá dentro, tá? E lembrando que, quando você compra o fundo, você compra todo o patrimônio dele, né? Então, quando você compra o VISC11, você comprou todo aquele portfólio ali, você compra a gestão também, né? Você compra acreditar na gestão e você compra essas dívidas também. Então, você, hoje, pegaria uma dívida CDI mais 8,85, CDI mais 1,85. Você hoje pegaria uma dívida IPCA mais 7,75, 7,65, né? Acho que hoje a gente até pegaria pela NTNB alta, mas será que uns 2 anos atrás você pegaria, né? Então, pensa nesse tipo de coisa, tá? E agora, pessoal, só fechando aqui o vídeo, rentabilidade histórica do fundo. Nesse gráfico aqui eu explico para vocês se valeu mais a pena investir no VISC11 ou no CDI a longo prazo, tá? Então, nesse gráfico aqui eu trago desde o primeiro dia aí de vida do fundo, não exatamente o primeiro dia, mas ali o primeiro mês mais ou menos de vida do fundo. E, historicamente, de 11 de novembro de 2017 até novembro de 2024, o retorno do fundo foi esse aqui, tá? 73,37% no VISC11, 83,71% no IMAB, né, que é Tesouro, IPCA mais alguma coisa, e 70% no CDI. Ou seja, o fundo ganhou no CDI até agora, em 3%, né? Então, olha que loucura, ainda está ganhando do CDI, perdeu para a inflação, né, nesse período aqui, tá? E ganhou do CDI, assim, por muito pouco. Então, legal, né, de ver esse gráfico aqui. É claro que, dependendo do período que você olhar, por exemplo, aqui em 2020, foi pandemia, etc., a cotação do fundo caiu muito, tá vendo? O resultado era negativo que você tinha aqui no fundo. Né? Era tipo menos 15, menos 10 que você tinha aqui. Para quem continuou com as cotas, o fundo voltou e hoje está ganhando do CDI. Mas quem não teve paciência, perdeu naquela época. Tá? E é isso, tá, gente? Com o cenário atual continuar azedando, a cota do fundo continuar caindo, o CDI continuar subindo, isso aqui vai mudar, né? O fundo vai perder para o CDI vai ganhar, vai passar da inflação, etc. Vamos ver como é que vai ser mais para frente. E aqui embaixo eu trago aqui só uma simulação também. Se você tivesse investido aí R$1.000 em novembro de 2017, você estaria hoje com R$1.730 de retorno total, tá? Então, cotação do fundo, mais dividendos recebidos no período e etc, etc, tá? Mais ou menos isso aí que você
receberia hoje do fundo. Resultado legal, né? Acho que muita gente nunca parou para ver esse gráfico aqui. E, gente, é isso. Até cansei de falar, falei muito nesse vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, por favor, deixa sua opinião aqui no comentário, se inscreve aí no canal. E para você que quer ter um pouco mais aí de detalhamento nas suas análises, ter uma opinião diferente aí, um pouco mais aberta, seja membro aqui do canal também, dá uma olhadinha aí nos planos, vale super a pena, para você ter acesso aí também ao WhatsApp, ao Telegram, etc, etc, tá? É isso, tchau, tchau, se inscreve no canal, deixa um like, fui, até a próxima.